Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de máquinas síncronas. Na verdade, essa aula é dividida em duas partes. Essa primeira parte, que é sobre gerador, porque no final das contas vamos começar a usar o modelo para o gerador, a gente vai resolver uma questão no qual utiliza o modelo para que a gente encontre, usando a característica da curva de excitação, né? EAF versus IF, para que a gente encontre o valor da corrente de excitação que deu o fator de potência desejado por nós. Outra coisa que faremos também na aula de hoje é o cálculo do torque. No caso específico, o cálculo do torque da turbina, da fonte de potência motriz. Na aula que vem, na segunda parte, nós faremos a mesma questão. A única diferença é que na aula de hoje, você está vendo agora, de hoje não, de agora, né? Você pode ver as duas no mesmo dia. A corrente de armadura eu vou colocar saindo, como é o clássico na literatura. Enquanto que na aula que vem eu vou colocar a corrente entrando, como é menos comum, mas também é utilizado na literatura. A segunda parte vai ajudar muito a você a entender as relações entre potência, corrente, porque a gente já viu isso em circuitos, só que a gente às vezes faz pouco uso. E a segunda parte te ajuda a ampliar esse universo. Obviamente que se você faz um curso de graduação e o professor já usa a corrente saindo, não há motivo pelo qual você deva ver a segunda parte. Pode ignorar. Se você faz um curso de graduação e o professor usa a corrente entrando, aí eu peço a você que veja as duas aulas para que você consiga entender as relações que existem quando você coloca a corrente entrando ou saindo. Obviamente que isso é definição de circuitos e a resposta tem que dar a mesma coisa, mas no meio do processo há um monte de coisa a ser aprendida. Quero te lembrar também que nessa aula a gente vai ter também esse arquivo PDF disponível. O link está na descrição do vídeo. Já vou colocar o PDF das duas partes. Obviamente, esse não é o vídeo real, porque eu ainda estou gravando. É depois que eu publico no YouTube que eu fico sabendo qual link posso gerar o QR Code. Mas aqui teremos também no PDF o QR Code dessas aulas para que você possa voltar depois que você tiver estudado pelo próprio PDF. Também o QR Code do próprio canal, né? Mas antes da aula em si, a gente pode discutir um pouquinho também sobre o gerador. Se você não quer essa discussão sobre gerador, quer ir direto para a questão, eu coloco em capítulos esse vídeo. Então você pode pular, indo direto para o enunciado do problema e vendo também a solução usando a corrente saindo nesta aula. Na aula que vem, no próximo vídeo, vai ter a corrente entrando para resolver a mesma questão. Obviamente as respostas são as mesmas, né? Olha só, o gerador síncrono trifásico possui a construção básica igual ao do motor síncrono. Então, do ponto de vista de construção, não há nada em detalhe a ser dito. Obviamente, cada aplicação pode exigir uma característica construtiva diferente, mas as características construtivas básicas se mantêm para a aplicação motor e para a aplicação gerador. Quais são os usos comuns do gerador? Olha, com fonte de potência motriz controlada, tipo hidráulica ou térmica. Geralmente se utiliza o gerador síncrono conectado diretamente à rede, o circuito de estator, o circuito de armadura, o circuito trifásico de armadura conectado à rede elétrica. E a excitação separada para que se possa controlar o fator de potência ou de forma equivalente para que se possa controlar a potência reativa. Quando se usa em máquinas térmicas, tipicamente o rotor é do tipo cilíndrico, porque tem poucos polos, porque a máquina térmica, a turbina térmica, o motor a combustão, ele gira em velocidade muito alta. Então você não pode colocar muitos polos. Geralmente são máquinas de 2 polos, 4 polos ou 6 polos. No caso da geração hidráulica, a turbina geralmente gira lentamente. Então a máquina tem que ter muitos polos. E máquinas com muitos polos, eu falo na casa de dezenas de polos, elas são tipicamente máquinas de polos salientes. Polos salientes, nós já vimos a construção, mas o modelo exige algum requinte. Então, na aula de hoje, outra coisa que deve ficar clara é que o modelo que a gente vai utilizar é do motor de rotor, do gerador, desculpe, gerador de rotor cilíndrico. Mesmo quando a máquina tem um rotor de polos salientes, não é incomum que a gente faça aproximação por um rotor cilíndrico para poder os cálculos ficarem mais simples. Então, a gente vai aprender bastante hoje. No futuro, a gente aprende também sobre como modelar o rotor de polos salientes na máquina. Se a fonte de potência motriz é não controlada, e uma fonte de potência motriz não controlada muito utilizada, é a geração eólica, né? Que a gente não pode controlar o vento. A potência é injetada na rede via inversor. Por que motivo? Porque a frequência
do estator, do circuito do estator, da armadura, ela é proporcional à velocidade. E a velocidade do rotor é não controlada por causa da fonte eólica, cuja velocidade é desconhecida, né? A priori, você não sabe qual vai ser a potência do vento para que você consiga fazer a regulação de velocidade. Então, geralmente se utiliza entre o circuito do estator e a rede elétrica um inversor para fazer essa conexão, e o inversor aí sim mantém a frequência fixa em 60 Hz, pensando aqui no Brasil. O rotor pode ser do tipo excitação separada para controlar a tensão de saída dos terminais da armadura, ou pode ser de imã permanente. Às vezes se prefere o de imã permanente, que com imã permanente você constrói um rotor menor. E um rotor menor pode ser bem interessante, porque ele fica mais leve também. E a gente tem que lembrar que o gerador fica a 100, 120, 130, 140, 150 metros do solo, que é onde está a nacelle, que é a casa de máquinas de um aerogerador. Se o gerador opera isolado, operar isolado é operar isolado da rede de distribuição. Ou seja, ele está alimentando uma cidade, está alimentando uma carga específica, uma indústria, por exemplo, então ele deve ter a excitação separada. Por que motivo? Porque no final das contas você precisa controlar a tensão e também a potência reativa. Então, no fim das contas, obrigatoriamente, você tem a excitação separada para a máquina com a máquina que opera como gerador numa rede isolada. Entendido um pouco sobre essas aplicações, a gente tem que relembrar que o modelo de circuito é o mesmo. Note que a corrente aqui está entrando, é o mesmo do caso motor. Note que eu botei o mesmo modelo, a mesma ilustração, inclusive, de aulas anteriores, com a corrente entrando. Por que motivo? Porque o que define a operação gerador, o motor, não é a corrente entrando ou saindo, e sim a potência ativa, que no caso do motor é consumida, e no caso do gerador ela é fornecida a uma carga ou à rede. Então, botar a corrente entrando ou saindo não é a questão, não é o problema. E todos os outros itens aqui são os mesmos que a gente já conhece. Esse modelo aqui é o modelo em regime permanente. Uma das coisas que eu vou dar logo destaque, para a gente diferenciar em relação à aplicação do motor, é sobre o fluxo de potência. A gente tem agora o fluxo de potência invertido no caso do gerador, não é? A gente tem uma potência de eixo, e no caso a gente pode chamar agora de potência da fonte de potência motriz, ou da fonte de potência mecânica, ou da turbina, do motor de a combustão, seja lá o que for que está acionando esse rotor. Parte da potência vai ser perdida por atrito e ventilação. Normal, porque toda máquina geralmente tem os seus próprios ventiladores para arrefecer e obrigatoriamente tem um atrito nos mancais de rolamento. Parte dessa potência que entrou, saiu e, portanto, vai sobrar aqui a potência eletromagnética, que é a potência criada pelo próprio gerador. Olha só, a gente tem aqui a potência eletromagnética e vamos dizer assim que a gente está indo agora para o circuito mais próximo do estator, né? Aqui está mais próximo do rotor e está se encaminhando para o estator. A gente tem que lembrar também das perdas do núcleo, também chamadas de perdas magnéticas. Na máquina síncrona, é muito comum que você estude e, hora nenhuma, as perdas do núcleo apareçam nos seus cálculos. E você se acostuma tanto a ignorar que você nem lembra que elas existem, mas elas existem. É comum, assim como nas outras máquinas, que as perdas do núcleo a gente coloque junto com as perdas rotacionais. Faça um ensaio e encontre todas as perdas e deixe elas todas juntas. Mas, de qualquer forma, ou a gente levou em consideração e colocou junto com as perdas rotacionais, ou a gente ignorou. Vamos apenas lembrar que perdas no núcleo também existem. Aqui chegamos mais próximo do circuito do estator e, obviamente, o estator é um circuito bobinado, né? Então, se tem corrente circulando numa bobina que é um fio, então você vai ter perdas ômicas. As perdas ômicas são calculadas da forma que a gente já conhece. R I ao quadrado. Nesse caso, multiplicado por 3, porque no fim das contas o circuito é trifásico. E aqui, por fim, a gente tem a potência terminal de armadura, que é a potência que vai ser entregue ou à rede ou à carga, seja lá o que for que estiver conectado aos terminais da armadura. Aqui também eu coloquei o fato de que a máquina síncrona não tem somente uma excitação, ela é, de certa forma, duplamente excitada, né? Ela tem uma excitação no estator, porque ele está conectado a uma rede elétrica, e cria o seu campo magnético girante, e também tem a excitação no próprio rotor, no circuito do rotor. A gente chama o circuito de potência de armadura, então a gente não chama de excitação, a gente chama de armadura.
E o terminal e o circuito do rotor, melhor dizendo, a gente chama de circuito de excitação ou circuito de campo. Então, entra uma potência pelo circuito terminal de armadura, esse T aqui é para indicar o nome terminal, só que no final das contas, essa potência em regime permanente, ela simplesmente entra e sai do próprio rotor. Por que motivo? Porque o rotor, conforme a gente colocou aqui ó, na ilustração, ele é um circuito alimentado em corrente em tensão contínua, que vai circular uma corrente contínua, e, portanto, o único elemento de circuito que representa o impedimento da passagem da corrente é a resistência desse circuito. O efeito indutivo, em regime permanente, é desprezível. Sendo ele desprezível, basicamente o que tem aqui são perdas. Mas a gente está aqui representando como sendo uma fonte também de potência. Nas máquinas muito grandes, o circuito da potência de excitação, em comparação com as potências do circuito de armadura, com a potência da turbina e tudo mais, é uma potência bem pequena. É por isso que é muito comum que a gente ignore ela. Por que motivo? Porque quando você compara a potência do circuito de excitação com as outras potências envolvidas no circuito de armadura ou da própria turbina, ela é um valor que pode ser desprezado. Então é muito comum que a gente faça isso. Aqui só uma discussão adicional. Note que agora eu coloquei a letra minúscula, VF e F. Isso para indicar que não é um regime permanente. Então é um valor que pode se modificar. Aqui eu tenho a resistência RF, aqui eu tenho a indutância LF, que representa a indutância da bobina do rotor. E aqui eu tenho o próprio enrolamento do rotor. Note que a indutância está representada aqui fora. Ó. Aqui é só para indicar mesmo que existe a criação do fluxo do rotor, ou FIF, que é o fluxo de excitação. O F a gente usa sempre para indicar field, que é campo, circuito de campo, né? Campo magnético. Quando a velocidade do rotor é a velocidade síncrona, então esse circuito do rotor gira na velocidade síncrona, junto com o campo magnético do estator. E, portanto, não há nenhuma tensão induzida aqui nesse circuito. Esse LF não tem o menor sentido. Quando você tem um transitório, significa dizer que o circuito do rotor vai estar mecanicamente girando numa velocidade diferente da síncrona, mas o campo girante do estator está na velocidade síncrona. Então você vai ter indução de tensão aqui nesse circuito. Tendo indução de tensão, vai ter variação de corrente e, portanto, o LF faria diferença no transitório. Da mesma forma, a gente vai buscar nas questões de hoje, ou na questão de hoje, melhor dizendo, o valor de corrente de campo que nos dá o fator de potência ou a potência reativa de nosso interesse. Note, enquanto você está variando esse valor, sai de um valor para outro, então você tem a derivada da corrente e, portanto, o LF também tem significado. Significado no sentido de o valor de LF tem representatividade, porque no fim das contas, LF vezes TIF dt existe. Existe taxa de variação da corrente, portanto, o LF tem todo o significado neste caso. Então, durante o aumento ou diminuição da corrente de campo, também tem significado o valor de LF. Mas a questão é, nós não estamos tratando dos transitórios, nós estamos tratando exclusivamente do regime permanente. Por que motivo eu digo isso? Porque quando eu coloquei esse fluxo de potência, eu considerei o regime permanente, no qual a potência de excitação, toda ela sai pela própria perda. Mas a gente tem que ter em mente que durante esses transitórios, essa potência de excitação que entra por aqui, durante os transitórios, também pode chegar ao circuito de estator. Pode se criar potência eletromagnética. Então, nós não estamos tratando do caso transitório, apenas do regime permanente. O que acontece entre um valor de corrente de campo e outro não nos interessa. O que interessa é só o regime permanente. Entendido isso, a gente pode ir para o nosso problema. Vale muito a pena que eu saia daqui para não me atrapalhar. Coisa importante antes de eu sair, eu vou precisar desses valores com algum rigor para que eu possa usar na aula que vem. Então, sim, eu vou usar cálculos que eu já fiz para que eu consiga ter a referência dos valores para a próxima aula, porque os valores eu quero que sejam idênticos, para que você perceba que os métodos de solução levam às mesmas respostas. Vamos, em primeiro lugar, entender o enunciado. Para um gerador síncrono trifásico, GST é como faremos uso,
cujos dados são fornecidos abaixo, determine para os fatores de potência 0,85 capacitivo, unitário e 0,85 ativo, os valores das correntes de excitação. Aqui eu vou fazer uma pequena correção, ó. Os torques da turbina. Por que motivo? Em situações diferentes, os torques serão diferentes. Então, vamos encontrar os valores da corrente de excitação para que esses fatores de potência ocorram conforme é solicitado e vamos encontrar os torques da turbina. Operando com 5 MVA, 13,8 kV, 60 Hz, ou seja, a potência nos terminais da armadura, a potência aparente, nas três situações é a mesma. A tensão nos terminais da armadura, sempre 13,8 kV e a frequência sempre 60 Hz. A conexão é em Y e tem 6 polos. Parâmetros do modelo por fase, no equivalente também já em Y, é resistência de armadura 3 ohms, reatância assíncrona 30 ohms. Perda das potências rotacionais iguais a 5% da potência da turbina. Aqui só um comentário adicional. A rigor, se a máquina opera a uma certa velocidade, as perdas rotacionais são sempre as mesmas. Ou seja, eu poderia dar um valor fixo aqui. Só que, em primeiro lugar, isso é uma questão para a gente fazer exercício em relação às variáveis. Então, alterar o valor não tem problema. Fora que as perdas rotacionais incluem as perdas por atrito e ventilação. A gente pode supor que a máquina, numa situação, use o método de ventilação e numa outra situação utilize um outro método e, portanto, as perdas rotacionais também se alterem. Mas é uma suposição que é atípica. O comum é que uma máquina que não tenha técnicas diferentes de refrigeração durante a sua operação tenha as perdas rotacionais idênticas num certo valor de velocidade. Não se altera independente da potência que esteja fornecendo, ela se altera conforme a velocidade. E uma máquina síncrona opera numa velocidade única. Vamos tratar aqui como uma oportunidade de a gente exercitar umas relações entre variáveis. Curva característica tensão induzida versus corrente de excitação obtida com velocidade nominal, dada aqui. Ó. Então, a gente só tem que ficar focado também ao fato de que o valor da tensão induzida, aqui dado, é o valor de linha. Entendido o enunciado, mesmo que você não entenda tudo, não se preocupe, porque no fim das contas depois eu vou ter que voltar para te lembrar do que a gente está atrás. Vamos focar no começo. A primeira coisa que a gente quer é encontrar os valores das correntes de excitação. No primeiro caso, com o fator de potência 0,85 capacitivo. Entenda o termo capacitivo como fornecendo potência reativa à rede. Entenda o termo indutivo como consumindo potência reativa da rede, como a gente faz o uso de um capacitor ou de um indutor. Então, por isso a gente faz a referência a capacitivo ou indutivo. Vamos lá. Eu, obviamente, me ajudei colocando uma parte da solução já pronta para a gente conseguir fazê-la num tempo razoável. Olha só, coloquei como solução 1 porque é a parte 1. Na parte 2 a gente vai ter a solução 2. Aqui está desenhado o modelo de circuito e a corrente saindo. Por quê? Porque é gerador. Isso é, como eu disse a você, é relativo o fato de ser gerador botar a corrente saindo, porque a gente vai resolver como gerador colocando a corrente entrando. O que a gente tem que ter em mente aqui é que esse dispositivo aqui, ó, ele está recebendo... Ah, pronto, fica mais fácil de explicar da seguinte forma. Vamos supor que eu colocasse a corrente entrando. E o que é que a gente tem com a corrente entrando pelo terminal positivo e o dispositivo? A gente tem que P, ele é positivo e Q também vai ser positivo se esse dispositivo for um consumidor. Ele estiver consumindo potência ativa, potência reativa. Se a corrente está entrando e a potência é positiva, se ele estiver consumindo, então quando a corrente está saindo e P é positivo e Q é positivo, na verdade ele está fornecendo. Basta você ter isso em mente. Então, quando você bota a corrente saindo, P ser positivo e Q ser positivo significa dizer que ele está fornecendo potência e não consumindo potência. Se a corrente estivesse entrando pelo terminal positivo, ele estaria consumindo. Como a gente colocou saindo, então inverte o processo, né? É isso que a gente tem que ter em mente. Esse é o nosso gerador. E isso vai implicar também em outras coisas. A gente vai entender agorinha. Vamos por partes. A primeira parte é a gente
Deixa eu até tirar essa pesca aqui que eu coloquei. Essa pesca aqui eu quero polemizar um pouquinho. Deve ter visto o que está escrito, mas ignore caso você tenha visto, viu? Daqui a pouco eu te explico. Como eu acho... o que é que eu quero? Eu quero achar o valor da corrente de excitação. E tem um gráfico que tem a tensão de excitação, a tensão induzida, melhor dizendo, pelo circuito do rotor no estator, que se relaciona com a corrente de excitação. Então, se eu encontrar esse valor, eu vou lá naquele gráfico e encontro o que me interessa. Note, se eu tiver o valor de EAF de linha, eu encontro a corrente de excitação, que é o que foi pedido. Como é que eu encontro, então, esse valor de tensão induzida? Eu já tenho a tensão terminal, porque a tensão de linha é 13,8 kV. Divido por raiz de 3, já tenho aqui o valor de VA, 7,97 kV. Eu tenho esses dois parâmetros. Se eu achar a corrente A, eu consigo calcular a queda de tensão aqui nessa impedância. E, portanto, aplicando a lei de Kirchhoff, eu consigo encontrar o valor de EAF e soluciono a minha questão. Até agora está muito parecido com o que a gente viu da máquina operando como motor. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho mais organizado, um pouco mais próximo, para aproveitar melhor o espaço. Como é que eu posso achar essa corrente? Posso primeiro focar no módulo. A potência aparente é igual a 3 vezes a tensão de fase vezes a corrente de fase. Tudo aqui, obviamente, em módulo. A potência aparente, para os 3 casos, tem o mesmo valor. Quero te lembrar que, para os 3 casos, a máquina opera com 5 MVA. Então, eu tenho que IA vai ser igual a 5 MVA, 5 vezes 10 a sexta, sobre esse 3VA, passa para baixo dividindo. 3 vezes VA, que vale 7,97 vezes 10 a terceira. E, portanto, o módulo de IA vale, fazendo essa conta, 209,18 amperes. Mas eu preciso do fasor. Então tenho de encontrar o valor de θIA. Aí vem um porém. A gente decidiu colocar a corrente saindo nesse nosso dispositivo. E eu quero te lembrar que a gente sabe que a corrente saindo, a potência ativa é positiva no caso dele estar gerando. Certo? Se a potência é positiva no caso dele estar gerando e a potência reativa também é positiva porque ele está fornecendo, ou seja, P, vou botar de outra cor aqui para dar o destaque. P é maior do que zero. E Q também é maior do que zero. P é maior do que zero porque ele está gerando, e a gente sabe dessa definição. E Q é maior do que zero porque está fornecendo potência reativa. Então, no final das contas, esse valor de P e Q, na representação do eixo do plano complexo, ele vai estar no primeiro quadrante. Vai estar aqui, ó, P positivo e Q positivo. Eu quero te lembrar também, teoria básica lá de circuitos, que você tem a potência complexa como sendo um módulo da potência complexa, que é isso que a gente chama de potência aparente, com um ângulo φ, que é o ângulo de atraso da corrente em relação à tensão. E a corrente IA, portanto, vai ser um módulo da corrente com um ângulo menos φ. Aqui lá de circuitos. Então, se a potência está no primeiro quadrante, então a corrente vai estar no quarto quadrante. É quarto quadrante. E isso é que soa estranho para você. Por que motivo? Porque o circuito foi dito que está fornecendo potência reativa, é capacitivo e a corrente está atrasada em relação à tensão. Por que está atrasada? Porque a tensão de referência é a tensão VA, e a tensão VA a gente sempre coloca ela como sendo a referência aqui, ó. VA fica aqui, né? Eu vou representar só para não deixar o desenho mais poluído. Então a corrente está atrasada. Então a gente acabou de tomar uma decisão. Ao colocar a corrente saindo no dispositivo que é gerador, que a gente sabe que a potência ativa tem que ser positiva e a potência reativa
também tem que ser positiva, porque está fornecendo, porque ele falou que é capacitivo. Então a gente decidiu dizer também que nesse caso a corrente está atrasada. Foi a pesca que tinha aqui, ó. A corrente está atrasada. Ah, pessoal, minha vida toda eu disse que estava adiantada. Você dizia a vida toda que estava adiantada porque você estava tratando sempre de capacitivo consumindo potência. Agora você está tratando do capacitivo de um dispositivo que está gerando potência e você decidiu também fazer outra troca, corrente saindo. Na verdade, não é nem o fato de estar consumindo potência ou fornecendo potência ativa. É simples fato de você ter decidido que o dispositivo a ser avaliado está com a corrente saindo e não com a corrente entrando, como você fez habitualmente. Então, ó, P positivo e Q positivo deixam de ser consumo e passam a ser fornecimento, tanto de potência ativa quanto de potência reativa. É isso que tem que ter em sua mente. Eu vou deixar essa pescazinha aqui, ó, dizendo aqui, ó, fornecendo. Botar um pouquinho mais para cima. Aí vira um lembrete. Fornecendo. Aqui uma referência para a pessoa relembrar depois. Essa é a nossa primeira polêmica do dia. Então, a gente precisa fazer uma conta agora, que é encontrar o ângulo da corrente. Vai ser o arco cosseno do fator de potência, que é 0,85. Quando você fizer a conta, o que é que você encontra? Você encontra que esse valor vale 31,8 graus. E, obviamente, esse valor não corresponde à realidade. Por que motivo? Porque você sabe perfeitamente agora que ele tem que ficar atrasado. Sabendo disso, agora você tem de colocar o sinal. É menos 31,8, porque a corrente está atrasada em relação à tensão, e a tensão está aqui no eixo real, no semi-eixo real positivo. Isso mesmo, fasor corrente e A tem módulo 209,118 e ângulo menos 31,8 graus quando opera capacitivamente e quando você decide colocar a corrente saindo. Opa, e aqui, ó. Quando você decide colocar a corrente saindo. Comece a incorporar isso. Outra coisa, queremos achar o EAF, não é isso? Aplicamos a lei de Kirchhoff das tensões. Coloquei a lei de Kirchhoff das tensões no mesmo sentido da corrente. Então a gente pode começar aqui de VA. Passa por mais VA menos EAF mais a queda de tensão nessa impedância. Então tem mais VA e menos EAF. Então eu tenho... Opa! Gosto de esquecer de tirar isso aqui. Mais VA menos EAF mais a queda de tensão na impedância. É igual a zero. Queremos o EAF. Então, é a mesma coisa de passar o EAF para o outro lado, né? Então, ele fica aqui sozinho. E, portanto, eu tenho aqui, ó, EA mais RA mais J XS vezes IA. Essa equação aqui a gente tem de guardar, porque no fim das contas, seja o fator de potência capacitivo, indutivo ou unitário, a corrente saindo, ao aplicar a lei de Kirchhoff, a gente encontra a mesma coisa. A gente vai usar essa equação mais de uma vez. Não vou nem enumerar, porque como a aula é oral e você tem sempre acesso ao vídeo, então não vou ficar colocando pequenas coisinhas aqui não. Então eu tenho aqui, ó, que EAF é igual a VA 7,97 vezes 10 a terceira mais RA, que vale 3 ohms, JXS, que vale 30 ohms, e A, que a gente acabou de encontrar, que vale 209,118
118 com um ângulo de menos 31,8 graus. Faça essa conta, pode usar a sua calculadora, fique ao seu gosto. A gente encontra um valor de 12.824,45 com um ângulo de 22,95 graus. Por favor, alunos, se encontrou um valor levemente diferente, não faça polêmica, que ela não adora fazer isso. Eu só encontrei 12.824,43. Tá certo? Pergunta, né? Nessa época aqui que você faz máquinas síncronas, já passou da hora de fazer esse tipo de pergunta. Não se submeta a esse constrangimento, por favor. Esse é o valor de EAF. Aqui, duas coisas que a gente tem que prestar atenção, que a gente deve botar na nossa mente, que nos ajudam bastante. A primeira coisa, na operação motor, o ângulo delta, afinal de contas, esse EAF, tem um módulo da tensão e um ângulo que a gente chama de ângulo delta, né? Que é o que a gente chama de ângulo de potência ou ângulo de carga. Geralmente a gente chama de ângulo de carga na operação motor e ângulo de potência na operação gerador, mas se trocar, eu acho que ninguém vai brigar com você, não. Esse ângulo agora, na operação gerador, você vai identificar que é sempre positivo. E quando você utilizava na operação motor, ele era sempre negativo. É uma forma de você identificar se você estava errando ou acertando a questão. Lembrando que eu falei sempre positivo na condição de você dizer que a corrente está saindo, que vamos dizer que é a condição mais comum da literatura. Outra coisa também é que o fator de potência capacitivo, que é a potência reativa sendo fornecida para a rede elétrica, que a gente pode chamar também de fator de potência atrasado, a gente pode dizer também que essa máquina está sobreexcitada. Se ela funciona capacitivamente ou se ela fornece potência reativa, ela está sobreexcitada. Eu vou colocar aqui, ó, termo sobreexcitado. Por que motivo? Poderia colocar aqui em cima? Eu poderia, mas eu quero que você veja uma relação. Você vai perceber daqui a pouco também com os outros valores. A tensão EAF, ela está maior do que a tensão terminal. Quando você aumenta muito a excitação, geralmente você tem um pouco disso. Um pouco não, você tem isso. A tensão induzida fica maior do que a tensão terminal. Essa é uma referência também. Daqui a pouco a gente vai perceber isso fazendo mais cálculos. Vamos seguir então adiante. O que é que eu quero? Olha, eu acho que vale a pena aqui, talvez só a gente dar o destaque. Esse aqui é o módulo de EAF, né? Estamos muito preciosismo, mas agora eu quero o valor de IF. Como é que eu acho o valor de F? Olha, o EAF de linha vai ser raiz de 3 vezes o valor de EAF fase que a gente acabou de encontrar. Então, e talvez valha a pena fazer o seguinte, ó. O módulo de EAF é aproximadamente igual a 12,8 kV. Vou fazer logo uma aproximação aqui para não ficar com muito preciosismo. Então, é raiz de 3 vezes 12,8 kV. E a gente encontra, portanto, que o EAF L é igual a aproximadamente, botar uma aproximadamente, 22,2 kV. Pronto, já estou bem mais próximo da minha resposta. Porque agora basta eu acessar a curva característica com esse valor em mente, vou melhorar esse 2, com esse valor em mente que eu encontro o IF que foi solicitado. Bora lá? Aqui eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. O próximo, já que é 3 em 3, seria 24. E o valor é 22, alguma coisa, não é? 22,2. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho que imaginar. Aqui fica por minha conta imaginar as coisas. Eu tenho 21
O 23 estaria mais ou menos aqui, no meio do caminho. Teria o 22,5 ou 22,4, sei lá, 2,2, né? Então, eu estou imaginando o valor mais ou menos aqui. Olha só, se ele prolongar essa curva ainda, né? Aqui eu vou fazer pontilhado. Opa, aí não ficou boa não. Opa, não ficou legal aqui. Tá? Aqui eu estou imaginando por minha conta. Ah, minha imaginação não ficou igual a sua, professor. Então a vida é assim. Opa, aqui eu quero... Não, um pouco mais. Não, vendo que nem software ajuda, mais ou menos aqui. Então, na minha imaginação, o 22,4 atinge aqui algo com mais ou menos 40 amperes. É o que eu estou enxergando. Ah, você acha que é 41, acho que é 39,9. Cara, o gráfico não tem precisão. Quando tiver precisão, você usa mais precisão. Então, eu vou dizer que enxerguei ali 40 amperes. Acessando a curva. Opa, deixa eu tirar esse pontilhado aqui, tracejado. Eu vou dizer, aqui embaixo, eu vou dizer que F é 40 amperes. Pronto. Resolvemos a questão. Com essa resposta final, eu vou fazer feite adicional. O item B não, porque na verdade o item A, ele pede não só, os valores decorrentes da citação. Já fizemos esse, vamos fazer então o fator de potência unitário, né? Vamos fazer a mesma coisa para o fator de potência unitário. Uma conta não precisa ser feita, esse valor de IA. Por que motivo? Porque a gente consegue de forma bem breve encontrar o valor. A potência aparente é sempre a mesma nas três situações, sempre com 5 MVA. Então, a corrente vai ter sempre o mesmo módulo, 209,118. Mesma conta. O ângulo agora vai ser zero. Afinal de contas, se aqui eu tenho um valor de VA, para o fator de potência ser zero, o IA tem que estar aqui em cima. Também, com ângulo zero. Então, ficou fácil. O fasor corrente IA vai valer 209,118 com um ângulo de 0 grau. Ou, pura e simplesmente, A vai ser 209,118 amperes. Pronto. Agora vou para o valor de EAF. Quanto vale EAF? Essa mesma equação aqui, ó, que eu tenho de fazer uso. O VA eu já conheço. O RA, o JXS também são conhecidos. O valor de A acabamos de encontrar. Então eu vou copiar isso aqui para facilitar as minhas coisas. Olha só. Vou apagar. Colocar ali o EAF. O que é que se modifica? É que ele tem um outro valor de IA. Que nesse caso é somente o 209,118 sem nenhum ângulo. Ou com ângulo nulo. Fazendo essa conta, a gente vai encontrar o EAF é igual a 10.642,92 com um ângulo de 36,1 grau. 1 graus, né? A vírgula não ficou tão ok. Vou apagar isso aqui. Escrever melhor. 36. Então, é isso que a gente quer? Mais ou menos, né? Vou fazer a marcação aqui, porque eu acho que eu fiz antes também do valor de F. Fiz, então vou fazer também a marcação.
da mesma forma que eu fiz antes. Então, eu vou pegar aqui ó, o módulo, né? E o valor aproximado do módulo. Opa! Módulo de EAF. Aqui até botar a barrinha em cima também, ó. Ou não vi a barrinha. Ou lá em cima não tinha. O módulo de EAF vai ser aproximadamente igual a 10,6 kV. Então, pego esse valor e multiplico. Opa! Pego esse valor e multiplico por raiz de 3. E encontro o valor de EAF como sendo aproximadamente 18,4 kV. Vou fazer aqui a marcação. Note, quando eu fiz as contas, eu talvez tenha feito a aproximação depois de ter multiplicado esse 10,642 vezes 3, vezes a raiz de 3 e depois tenha feito a aproximação. Aqui eu estou colocando como se tivesse feito a aproximação antes. Então, o que surgir de pequena diferença, de novo, senhor aluno, é simplesmente a diferença básica de uma aproximação que foi feita antes ou depois, não implica no resultado certo ou errado. É só uma aproximação. Não estou fazendo com rigor da calculadora na plenitude aqui. Então, o que é que a gente tem aqui adiante? Opa, esse valor eu tendo, o que eu tenho que fazer é ir lá em cima. 18,4, não é? Pronto, eu tenho que vir aqui, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Aí já ficou mais fácil. Já ficou bem mais fácil. Olha, deixa eu botar aqui o tracejado. 18,4. Aqui é 18, 18,4 vai estar quase aqui em cima. Vou conseguir, eu sou capaz. Pronto, tá aqui. O que é que eu estou vendo aqui? Mais ou menos 20,5. É o que o meu olho está vendo. Seu olho viu diferente, ótimo, sua visão é melhor que a minha. Vida que segue. Aqui eu acesso o gráfico, não vou ficar escrevendo toda hora, porque nós temos a aula oral, né? Opa, é o tracejado. Aqui, o IF vai ser igual a 25,5 amperes. Foi isso que eu identifiquei quando eu olhei lá. Fazia a marcação, porque isso foi a resposta para o que foi solicitado. Temos agora o fator de potência indutivo adiantado. O que acontece é similar ao que aconteceu aqui. Só que em vez da corrente estar atrasada, agora no indutivo ela estará adiantada. Por que motivo? Porque você vai ter P positivo e Q. Vale a pena deixar isso aqui lá embaixo. Ó. Vale a pena deixar aqui. Ó. Pronto, ficou melhor. Porque aí eu posso fazer a mesma coisa embaixo. Fazer isso. Pronto, ficou mais legal. Parece que eu estou até aqui já, adiantado. O que é que eu posso dizer? P é positivo. Por que motivo? Porque a máquina está operando como gerador. Mas só que Q agora é negativo. Porque a máquina está consumindo potência reativa. Pá. Q é negativo. Isso tudo veio do fato de que a gente colocou a corrente saindo pelo terminal positivo do nosso dispositivo. Então agora, para que isso aqui seja consumo, a potência agora é negativa, seja A ativa ou A reativa. E se P é positivo e Q é negativo lá embaixo, positivo em P e Q negativo significa dizer que a potência complexa vai estar no quarto quadrante.
Se a potência complexa vai estar, no próximo caso, no quarto quadrante, então a corrente vai estar no primeiro. Vai acontecer o contrário, vai acontecer de SA, está aqui, aqui vai ser φ, aqui vai ser IA, e aqui vai ser o menos φ, no caso indutivo. Pronto, vamos fazer isso. A gente só tem que entender agora que o ângulo, mais uma vez, troca em relação ao habitual. E fator de potência indutivo quer dizer agora adiantado. Vamos lá. Qual o valor do fasor IA? O módulo é o mesmo. 8. E o ângulo, como é 0,85, se você fizer a conta, vai dar o mesmo 31,8. Só que agora a gente sabe que vai estar adiantado. Então vai ser mais 31,8 quando for indutivo. Vou botar o mais aqui para dar ênfase. Então bota na cabeça. Operação gerador, corrente saindo, o indutivo agora é adiantado e o capacitivo agora é atrasado. O que não muda é o fato de que o indutivo continua sendo consumo de potência reativa e o capacitivo fornecimento de potência reativa. É isso que não se altera. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque tem banca de concurso público prestigiada e banca de concurso público prestigiada feita de universidade, relacionada com universidade, que teve a coragem de dizer em concurso que a máquina síncrona opera indutivamente quando está fornecendo potência reativa. Sabe o que isso quer dizer? Vamos supor que você tem um capacitor. Um capacitor tem uma tensão nos seus terminais, V, e uma corrente. Que a gente indica geralmente entrando, não é? Vamos indicar a corrente saindo? Se a gente indicou a corrente saindo nesse capacitor, significa dizer agora que aqui é o eixo real, aqui é o eixo imaginário. Só porque você fez essa definição trocada, a corrente no capacitor, que normalmente quando era entrando, você colocava aqui, ó, para cima em relação à tensão, aqui era V, aqui é I, né? Agora você vai fazer de forma diferente. Como você colocou a corrente saindo, então agora a corrente no capacitor, ela está 90 graus atrasada em relação à tensão. Só porque você definiu ela saindo. Tudo ok. Mas você não vai poder dizer nunca que esse capacitor opera com fator de potência indutivo, como as bancas querem que você responda. Como as bancas não, como uma especificamente quer que você responda. Na verdade, é um capacitor que está operando capacitivamente, porque ele é um capacitor, fornecendo potência reativa, só que agora, para ele fornecer potência reativa, como você fez a definição da corrente saindo pelo terminal positivo e não entrando, então a corrente agora é atrasada em vez de ser adiantada. Só isso. Mais nada. A discussão é sem pé nem cabeça que banca de concurso às vezes promove. A nossa aula aqui não é sobre concurso. Só quero que essa polêmica, caso surja em sua vida, você tenha o argumento, que é, por exemplo, um capacitor que sempre opera capacitivamente. Não tem sentido você dizer que o capacitor opera indutivamente. Vamos seguir adiante para que isso não cause confusão. Vou colocar aqui, ó. Quanto vale o valor de EAF? A gente pode usar a mesma equação que a gente já encontrou antes, porque é aplicar a lei de Kirchhoff da mesma forma com a corrente saindo. Então eu posso pegar essa equação e levar lá para baixo, já com os valores numéricos. É a mesma coisa. Eu apago. E a única coisa que tem diferente é que agora a corrente é 31,8. A corrente é adiantada em relação à tensão quando o fator de potência é indutivo, ou seja, quando a máquina está consumindo potência reativa. Você faz essa operação na calculadora e vai encontrar que o valor de AF para esse caso vai ser igual a 7.686 com um ângulo de 47,45 graus. Aqui eu volto a te lembrar de uma coisa. Mais uma vez o ângulo delta positivo, porque a operação era gerador. Quando você coloca a corrente saindo, a gente encontra isso.
ângulo positivo. E aqui um outro comentário. Eu poderia chamar de fator de potência indutivo, fator de potência adiantado, e poderia chamar também, se eu quisesse, de máquina subexcitada. Vou colocar aqui, mas poderia colocar aqui em cima. Subexcitada. Por que eu fiz questão de colocar aqui? Para que você perceba a relação da subexcitação com a tensão induzida. Veja que a tensão induzida ficou menor do que a tensão terminal. Daqui a pouco eu volto a dar destaque a isso. Vamos focar agora em encontrar o valor da excitação. Para seguir o padrão da nossa solução, eu vou indicar o módulo que é a F. Vai ser aproximadamente igual a 7,7, né? Aproximadamente 7,7 kV. Aí se você faz esse EAF 7,7 vezes raiz de 3, você encontra esse EAF de linha é aproximadamente igual a, deixe-me ver, 13,3 kV. E para que eu quero esse valor? Para ir lá no gráfico, 13,3. Memorizou? Para ir aqui no gráfico e fazer a marcação. 3, 6, 9, 12. 12 para 15. 13,5 estaria aqui. Então 13,3 vai estar um pouco abaixo. 13,3 vai estar aqui. Eu quero minha reta. Olha, eu estou vendo aqui algo como 15,5. Por quê? Porque sim, eu estou vendo esse valor. Então, acessando a curva, característica, aqui, estou vendo F igual a assim. Como essa é a resposta, a gente vai dar aqui. Essa questão de subexcitação e sobreexcitação, a gente pode perceber também pela inspeção gráfica, né? A gente já esperava algumas coisas, mas aqui a gente pode já identificar que, se a gente botar como referência o fator de potência unitário, se você excita mais a máquina, ela fica capacitiva ou fornece potência reativa para a rede. Se você excita menos a máquina, eu vou botar aqui, sobre excitada. Se você excita menos, ela fica subexcitada. O sobre e o sub não tem nada a ver com problema, viu? Tem a ver só com sobre-excitação, de colocar mais, e o sub de colocar menos. Não é como sobrecorrente, que tipicamente trata como um problema num circuito. Então, a gente percebe aqui que excitar mais significa dizer torná-la capacitiva, excitá-la menos, torná-la indutiva. Obviamente, considerando como referência o fator de potência unitário. Então, se você precisa fornecer potência reativa para a rede, então você deve excitar mais. E se você já está consumindo potência reativa e precisa consumir menos, o que você tem que fazer? Excitar mais para consumir a cada hora que passa menos, até o momento que você fique fornecendo potência à rede. Uma das consequências disso é, deixar aqui, ó, só para fazer um comentário, e se o fator de potência for ou capacitivamente ou sobreexcitado, ou indutivamente ou sobreexcitado, com um valor razoável do tipo 0,85, como é o caso da gente, 0,8, 0,75, vai acontecer a tensão no sobreexcitado ficar maior do que a tensão terminal, a tensão induzida vai ficar maior que a tensão terminal, e a tensão induzida no subexcitado, para esses fatores de potência menores, vai ficar menor do que o caso, do que a tensão terminal. Vou apagar aqui, só para a gente ver esse último comentário também aqui embaixo. Ó. Olha só. Sobreexcitada,
12,8 em comparação a 7,97. A gente foi diminuindo a excitação. Chegamos no fator de potência unitário. O valor já está 10,6 para 9,97. Quase 8 aqui, né? Então já começou a ficar mais próximo. Se a gente excita ainda menos, então o valor fica menor do que a tensão terminal. Eu quero que você veja que aqui o fator de potência unitário. Quando você excitar um pouco menos para o fator de potência ficar 0,99 indutivo, aqui vai ser um pouco menor do que 10,6. Ainda vai ficar maior do que a tensão terminal e já vai ficar indutivo. Por isso que eu dei a ênfase que quando o fator de potência é mais baixo, é que a gente consegue identificar essa relação entre a tensão induzida e a tensão terminal. É comum que a gente, no curso de graduação, coloque fatores de potência mais baixos, 0,8, 0,75, 0,7, 0,85, exatamente para essa questão ficar mais explícita, ficar mais claro a influência do fluxo magnético também na tensão induzida. Joia? Entendido isso, vamos calcular agora os torques da turbina para os diversos cenários que a gente teve aqui. Agora o item B. A gente vai perceber que para fator de potência indutivo e capacitivo, o valor do torque da turbina será o mesmo. Vou aproveitar, obviamente, de coisas que eu já deixei pronta para a gente fazer uma aula mais ágil, né? Então, para o fator de potência 0,85 indutivo e capacitivo, a gente vai perceber coisas idênticas. Vamos lá. O que a gente quer calcular o torque da turbina? Para isso, a gente pode encontrar a potência da turbina. Joia! A potência da turbina, como é que a gente pode encontrar? Se a gente tiver a potência eletromagnética, a gente consegue. Porque foi dito aqui, ó, que nesse caso específico, a potência de perdas rotacionais equivale a 5% da potência da turbina. Então, se a gente tiver aqui a potência da turbina, não é isso? Aqui é P da turbina. Vou botar só P da turbina, escrever tudo. Turbina. Ah, fica melhor ainda. 5% da potência da turbina foi perdida, é isso que está dito, né? 5% da potência da turbina foi as perdas rotacionais. Então, se aqui entrou 100% de potência da turbina, 5% se perdeu aqui. E vai virar potência eletromagnética, 95%. Então, a potência da turbina, a potência eletromagnética, desculpe, vai ser 0,95 da potência da turbina. Fica mais fácil. E, portanto, a potência da turbina vai ser igual à potência eletromagnética sobre 0,95. Essa é a equação que vai aparecer lá. E quando você tiver a potência da turbina dividindo pela velocidade no qual a turbina está girando, que é a mesma velocidade do rotor e o rotor está girando na velocidade síncrona, a gente encontra o torque da turbina. Mas antes a gente precisa encontrar a potência eletromagnética, não é? Vamos então aos pouquinhos. Vamos começar encontrando a potência terminal de armadura. Logo esses aqui todos. Tirei. A potência terminal de armadura. Por que motivo? Porque esse valor aqui é mais fácil. Aí depois a gente encontra as perdas rotacionais, toma essas duas, encontra a potência eletromagnética, ou seja, a gente sai daqui do terminal do estator e vai indo para a turbina. Ou seja, aqui são os dados que a gente já tem. Então a gente vai usar os dados que a gente já tem para se encaminhar para os dados que a gente precisa. Vamos por partes. Vou pular logo para cá. Vamos começar calculando a potência terminal de armadura. Vai ser 3 vezes a tensão terminal de armadura, valor de fase, corrente de fase, módulo da corrente de fase da corrente de armadura, o módulo da corrente de armadura, vezes o cosseno do ângulo de atraso da corrente em relação à tensão. Como a tensão a gente considera como um ângulo de referência zero, então é o próprio ângulo da corrente, né? Aliás, menos o ângulo da corrente, né? É o ângulo de atraso da corrente em relação à tensão. Vou colocar aqui, ó. Ó. Menos. Lembre-se. Se a corrente
está aqui com um ângulo θ, o ângulo de atraso da corrente em relação à tensão é o menos θ, né? O ângulo de atraso é positivo. Essa é a nossa definição que a gente usa. Então, é menos θ/A. Vamos lá. Aqui, então, é 3 vezes VA. A gente já sabe, acho de cor, né? 3,97 vezes 10 à terceira. Agora esse zero aqui, ó. E A, também acho que a gente sabe de cor. 209,18. E aqui tem a polêmica. Cosseno do ângulo de menos o ângulo da corrente. Eu botei os dois casos juntos, por que motivo? Porque o ângulo é 31,8 no caso indutivo e menos 31,8 no caso capacitivo. Em ambos os casos, como eles estão no primeiro e no quarto quadrante, o cosseno vai dar o mesmo valor, 0,85. Não faz diferença. Por isso que eu coloquei, porque não faz diferença. Eu posso colocar aqui, ó, mais ou menos 31,8. Não faz diferença, porque em qualquer um dos dois casos, tá? 0,85. Vou colocar até o mais aqui para dar ênfase, porque no futuro vai ter como a gente discutir outras coisas mais. Aqui já vou fazer uma conta aproximada. Pode fazer a conta desses valores. A gente vai encontrar aproximadamente 4,25 megawatts. Quem é a potência eletromagnética? A gente vê por esse gráfico aqui de fluxo de potência que a potência eletromagnética ela vai ser dada. Olha só, vou botar aqui. Ela tem esse valor aqui, ó. Ela é dada pela potência perdida no núcleo, que está desprezado, então isso aqui pode dizer que nem existe. Pela potência das perdas ômicas no circuito do estator e pela potência entregue pelos terminais de armadura, a carga ou a rede, seja lá o que for. Então, potência eletromagnética, no nosso caso, é igual à potência perdida nos terminais, perdida no circuito da armadura, mais a potência entregue para a rede elétrica. Então, é PRA mais PTA. Se fosse dadas as perdas no núcleo, você colocaria as perdas no núcleo também na jogada. Ainda que as perdas do núcleo, como eu falei, existe uma questão mais polêmica. Por que motivo? Porque é muito comum que a gente use ela junto com as perdas rotacionais, ou seja, ela é retirada em outro lugar. Como esse valor não é tão significativo assim em comparação a outros, onde ele é retirada no circuito aqui ou aqui embaixo, às vezes não faz muita diferença, ou quase sempre não faz muita diferença nos cálculos. Então, potência eletromagnética é igual à potência nos terminais de armadura, que a gente acabou de calcular, mais as perdas no circuito de armadura. 4,25 vezes 10 a sexta, porque está em mega, mais as perdas na resistência serão 3 vezes, porque o circuito é trifásico. O valor da resistência, 3 ohms, vezes o valor da corrente ao quadrado, 209,118 ao quadrado. O que é que eu vou fazer? Vou botar o parêntese aqui. Aqui eu vou botar o colchete. Fica mais organizado. É igual a aproximadamente, vou botar aqui um símbolo de aproximado, 4,64 megawatts. Aqui o cálculo da potência da turbina que eu já dei ênfase antes. Aqui tem um porém, que eu poderia polemizar, eu posso polemizar se eu quiser, mas que eu não vou fazer ou vou fazer. Olha só, uma coisa tem que ficar clara. A potência da turbina tem esse valor e é verdadeiro. Só que a grande questão é, a máquina é impulsionada pela turbina e tende a criar uma velocidade num sentido. E o torque vai surgir em oposição. Eu sei que o torque não é indicado no sentido da rotação. Aqui estou indicando no sentido da rotação que um torque pode criar. Então aqui é o sentido da rotação que pode ser criado pelo torque da turbina. Só para te lembrar que o torque é indicado, o torque é perpendicular ao próprio plano da velocidade, né? O torque
é para dentro ou para fora do plano da qual o dispositivo que a gente está avaliando está girando. Aqui é o sentido da velocidade que pode ser criado pelo torque da turbina. E, obviamente, o torque das perdas rotacionais e o torque eletromagnético criado pelo gerador, eles estão em sentido oposto. Ou melhor, eles estão em sentido oposto e tendem a criar rotação no sentido oposto. Em regime permanente, o torque da turbina é igual ao torque eletromagnético mais o torque das perdas rotacionais. Mas, a rigor, sendo eles opostos e, portanto, de valores, se eu tiver de indicar no sinal os sentidos, deve ter sinais opostos, então eu deveria, se eu assim quisesse, colocar aqui o menos e colocar aqui o menos. Eu não vou colocar porque eu fiz essa discussão. E você tem que saber que o torque da turbina tende a criar um movimento e o torque das perdas rotacionais e o torque eletromagnético estão em sentidos opostos. Por que eu estou dando essa ênfase? Porque quando eu tiver de resolver essa questão novamente, posteriormente, aí fazer essa indicação do sinal deixa a gente muito mais confortável, mas não quer dizer que a gente não pudesse fazer agora. A gente decidiu não fazer porque a gente fez essa discussão ou porque se entende que todo mundo consegue compreender nesse momento que o torque da turbina tem um sentido oposto ao torque das perdas rotacionais e também ao torque eletromagnético. Mas no futuro breve eu vou ter de colocar esse sinal para deixar a gente confortável. Vamos lá. Então aqui é 4,64 vezes 10 a terceira, já é aproximação, sobre 0,95. E volto a enfatizar que as perdas rotacionais são tipicamente constantes com a velocidade. Não dependem da potência. Nesse caso aqui, ó, ela está dependendo da potência. 5% está dependendo da potência. É como se houvesse uma técnica de refrigeração que consumisse mais ou menos potência. Mas no fim das contas, isso na máquina real não é algo real, né? Aqui é para a gente conseguir tratar com as variáveis. É isso que a gente quer. A potência da turbina será, portanto, aproximadamente, só fazer essa conta, aproximadamente 4,89 megawatts. Agora eu posso calcular o torque da turbina, que é a potência da turbina, que vai ser 4,89 vezes 10 a sexta sobre a velocidade síncrona. E a velocidade síncrona, NS, olha, eu não vou fazer conta nesse momento, né? Ou vou fazer aqui separadinho, ó. Vou indicar aqui, ó. É 120 F sobre P, que é a velocidade síncrona, em rotação por minuto. Eu multiplico por π sobre 30. Isso aqui é NS. Velocidade síncrona em rotações por minuto. Multiplico por π sobre 30 para encontrar em radiano por segundo. Eu sei que se a frequência é 60 Hz e a quantidade de polos é 6, aí a gente já sabe de cor, inclusive, que isso é 1200 RPM vezes π sobre 30. E, portanto, fazendo essa conta, o torque da turbina vai ser aproximadamente igual a 38,9 kNm. Aqui eu já vou dar o destaque porque é a nossa resposta, né? Vou dar um destaque adicional. Pronto. Dei o destaque adicional. Pronto. Fizemos para o fator de potência 0,85 indutível e capacitivo. E para o fator de potência unitário, a gente faz a mesma coisa. Só que algumas contas também são desnecessárias e a interpretação da gente ajuda. Para o fator de potência unitário, o que é que a gente tem? E o QTA, a potência reativa, injetada na rede ou consumida da rede, é 0 volt ampere reativo, né? Zero. Não há nenhuma potência reativa envolvida quando o fator de potência é unitário. Então, se a máquina opera com 5 MVA, é equivalente a dizer que ela está operando
com 5 megawatts. Não preciso de nenhuma conta adicional. Então, PTA, 5 vezes 10 a sexta. A perda vai ser a mesma, porque a corrente circulando é a mesma. Se você estivesse fazendo... Aqui, ó, desculpe. Aqui, ó. É esse mesmo valor. Se você estivesse fazendo uma prova, seria conveniente que tivesse calculado esse valor antes e separado, né? Porque a gente vai repetir ele aqui. Olha. 3 vezes 3. 3 porque é o circuito trifásico, 3 porque é resistência. E aqui, 209,118 ao quadrado. Esse valor vai nos dar uma potência eletromagnética aproximadamente 5,38 megawatts. Certo aqui. Ok. Se temos 5 megawatts saindo, tem que ter no meio do processo um valor maior, né? Já que o fluxo de potência no gerador entra a maior potência na turbina e vai diminuindo até chegar aos 5 nos terminais de armadura, né? A potência na turbina, a gente vai tirar 5% das perdas rotacionais para chegar à potência eletromagnética. Na verdade, a gente não vai tirar 5%. A gente tira, é verdade, a gente tira 5% da potência da turbina para encontrar a potência eletromagnética. Como a gente quer a própria potência da turbina, então o 0,95 fica aqui embaixo. E volto a enfatizar, nas máquinas reais, a potência de perdas rotacionais ela é a mesma com a velocidade, né? Aqui a gente está fazendo um exercício para entender relações entre variáveis. Vai ser aproximadamente, fazendo esse cálculo aqui, 68 megawatts. Finalmente a gente consegue fazer o cálculo do torque da turbina. Vou botar os valores aqui, ó. 5,68 megawatts sobre, e aqui eu já coloco 1.200 vezes π/30. Que é o mesmo valor que a gente discutiu antes. Vamos melhorar essa linha. Finalmente o torque da turbina é igual a aproximadamente, vou botar aqui, ó, aproximadamente 45,2 kN. Fizemos tudo que foi solicitado. Eu quero que você note que fizemos o que foi solicitado e que as ênfases foram dadas. Mas tudo isso aqui foi a solução 1, a primeira proposta de solução com a corrente saindo. Uma outra alternativa é indicar a corrente entrando, o que é feito em alguns livros e, obviamente, vai ser adotado por alguns professores. E isso leva a algumas outras análises. As respostas têm que ser as mesmas. Então, na próxima aula, eu vou resolver de outra forma. Se você não vai usar a corrente entrando na operação gerador, não se preocupe, nem precisa ver a próxima aula. Mas se você utiliza, tinha que ter visto essa aula, né? Chegou aqui é porque já viu. Lá eu vou mandar você ver essa aula. E te aguardo na próxima aula para a gente não conversar muito mais e acabar gastando nosso tempo à toa, nossa energia. Até breve.